5, versículo 4. Voltamos hoje, semana passada nós demos uma pausa na nossa série de mensagens, Uma Nova Aliança, porque nós falamos sobre o aborto. Se você não estava aqui, está gravado lá no Instagram da Casa de Paz, e eu também tenho áudio. Se você quiser, eu te envio o áudio para que você possa ouvir. É de suma importância essa questão do aborto. Os dias estão se abreviando, as coisas estão indo rápido demais, e provavelmente o aborto será legalizado em nosso país até 12 semanas, e por isso nós devemos nos precaver e tomar algumas decisões em relação a isso. Então, se você não assistiu, assista lá na Casa de Paz, no Instagram da Casa de Paz, a mensagem sobre o aborto. Enquanto eu ainda posso falar sobre isso, eu vou falando, E hoje nós voltamos à nossa série de mensagens, Uma Nova Aliança, e hoje nós vamos falar sobre o choro do justo. Nós vamos falar sobre os motivos que nós devemos chorar e os que nós devemos parar de chorar, baseado daquilo que nosso Senhor Salvador Jesus falou no monte, e eu quero refletir com vocês em relação a isso, amém? Feche os olhos. Deus, nós louvamos ao Senhor pela Tua graça, pela Tua palavra, pelo Teu amor, e pedimos ao Senhor, Pai, para que a Tua palavra possa trabalhar em nossas vidas, em nossos corações, e que nós possamos sair deste lugar transformados, meu Deus, pela Tua palavra, que nós possamos aprender a refletir sobre o que nós vamos falar essa noite, e possamos, dia após dia, Pai, aprender um pouco mais sobre o Senhor, sobre a Tua palavra, e sobre o que o Senhor quer manifestar a nós, em nome de Jesus, amém? Mateus 5,4 diz: Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. O versículo, a parte que nós vamos pegar hoje do sermão das bem-aventuranças. Lembrando que nós estamos na série de mensagens Uma Nova Aliança, onde nós estamos tratando sobre o livro de Mateus, que é um dos livros escritos por um dos discípulos dos discípulos de Jesus. E Mateus tenta demonstrar que Jesus era o Messias através do seu livro, e demonstra algumas semelhanças e algumas coisas mais profundas. Por exemplo, o Sermão da Montanha, ele é muito mais profundo em Mateus do que nos outros livros que são sinóticos, que são parecidos e andam em pares, que é Mateus, Lucas e Marcos. E Mateus tenta trazer essa questão que Jesus de fato era o Messias. E no Sermão do Monte, Jesus está transfigurando algumas coisas que as pessoas tinham aprendido na lei mosaica, e Jesus estava reescrevendo algumas coisas através do seu Sermão do Monte. Na última semana, na última mensagem, nós falamos sobre sermos humildes, e não é humilde do ser pobre. Nós falamos sobre isso, Não é a falsa humildade, sobre ser humilde e ser extremamente pobre e gostar disso. Ou sermos humildes, ou fingirmos a humildade de que de fato amamos o pobre, e o pobre de fato é o nosso central objetivo, que não é. O central objetivo da igreja é a pregação do Evangelho. Nós devemos cuidar, como eu disse agora há pouco, do órfão, da viúva e do necessitado, mas esse não é a nossa principal mensagem. A nossa principal mensagem é a pregação do Evangelho. Portanto, aquele que é humilde é aquele que tem um coração quebrantado diante do Senhor, está pronto a se arrepender dia após dia. E a recompensa desses humildes é o reino dos céus. Aquele que tem um coração quebrantado, um coração humilde, a recompensa é o reino dos céus. E hoje veremos a segunda fala de Jesus, que é essa fala sobre a bem-aventurança, que é sobre aqueles que choram, mas não choram por qualquer coisa. É um choro com propósito, não é um choro qualquer. Jesus está dizendo: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Mas Jesus não está dizendo todo aquele que chora. Todo o choro daquela pessoa que está chorando será um choro que será consolado. Então, Jesus não está dizendo isso a esses que choram por qualquer motivo. O choro do justo, ele não pode ser direcionado a qualquer situação. Ou melhor, o choro que nós choramos, nem todas as vezes
será esse choro bíblico, esse choro que será consolado. Ele não está dizendo que bem-aventurado é o que chora por qualquer motivo. Ele não está dizendo, bem-aventurado é o que chora por qualquer motivo, porque ele será consolado. Mas preste atenção, eu não estou dizendo que nós não devemos chorar por aquilo que nós queremos chorar. Eu estou dizendo que nem todo choro que nós choramos será um choro que Jesus está dizendo que vai consolar. Eu não estou dizendo que nós não devemos deixar de vivenciar as coisas tristes da vida. Nós devemos vivenciar as situações difíceis que nós passamos na vida. Algumas pessoas vão chorar mais, outras pessoas vão chorar menos. E se você está passando por um momento difícil, você de fato tem que chorar, né? Você de fato tem que expressar a sua tristeza através do choro. E está tudo bem em relação a isso. Não estou dizendo que você não deve chorar por essas coisas. Por exemplo, em relação à morte, nós devemos chorar? Devemos chorar. Mas a morte é uma causa natural da vida. Bonita essa frase, né? A morte é uma causa natural da vida. Então todo mundo que está vivo, com certeza vai morrer. Então nós devemos chorar pela morte? Nós devemos chorar pela morte. Mas Jesus não está dizendo que esse choro pela morte será consolado na eternidade, porque na eternidade nós não teremos essa lembrança. Na eternidade nós não ficaremos na eternidade dizendo, nossa, fulano de tal em 2005 morreu, né? Nós não teremos essa lembrança. Nós podemos chorar pela morte, ou melhor, nós devemos chorar pela morte, mas a morte é um choro que vem em detrimento daquilo que acontece na vida. Nós devemos chorar, por exemplo, pela questão financeira, que acontece muito conosco. Nós devemos chorar, às vezes, o dia está mal, e nós não estamos achando saída, e nós vamos para o lugar de oração e vamos chorar, porque os dias estão mal, está tudo bem em relação a isso. Você deve chorar em relação a isso, mas não é sobre esse choro, especificamente, que Jesus está falando. Devemos chorar por aquilo que nos entristece, mas não quer dizer que esse choro vai ser consolado dessa forma que Jesus está dizendo aqui. Jesus vai te consolar como seu amigo, como seu pai? Sim, mas aqui Jesus está num lugar mais profundo. Jesus não está falando sobre essa questão mais superficial, ele está falando sobre lugares mais profundos. Mas antes de entendermos o que Jesus está falando, e antes de entendermos para qual choro Jesus está direcionando o seu sermão, nós devemos entender os motivos pelos quais o cristão não deve ficar chorando. Antes de nós falarmos dos motivos pelos quais nós devemos chorar, os motivos pelos quais este choro que Jesus está falando, que será consolado, nós devemos entender os motivos pelos quais nós não deveríamos chorar. Você está comigo, irmão? Então vamos lá. O primeiro motivo pelo qual nós não deveríamos ficar chorando o tempo todo são pelas coisas materiais. Você não deve gastar o seu tempo chorando o tempo todo pelas coisas materiais. Olha só o que Jesus diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 25. Ele diz assim, 25? Peraí. Perdão, Mateus 6, 25. Diz assim, por isso digo a vocês, que não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão de comer ou beber, nem ao seu corpo, nem ao que irão de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E não é o corpo mais do que as roupas? Observe as aves dos céus, que não semeiam nem colhem, nem ajuntam no celeiro. No entanto, o Pai de vocês que está no céu a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que essas aves? Aí no versículo 33, Jesus diz, mas busquem em primeiro lugar, o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Preste atenção, Jesus está dizendo que nós não devemos gastar o nosso tempo chorando pelas coisas materiais. E qual que é o problema dos dias de hoje? Nós estamos na era das redes sociais. E na era das redes sociais, todo mundo quer os seus 15 minutos de fama. Todo mundo quer aparecer um pouco. E as pessoas querem aparecer mais por aquilo que elas têm do que aquilo que elas são. As pessoas querem aparecer mais demonstrando aquilo que elas têm do que aquilo que elas são. E na verdade, a maioria das vezes, nem ter elas têm.
Porque nós vemos por muitas das vezes elas andando, por exemplo, com carro, e está tudo bem em relação a isso, mas andam com carro alugado, por exemplo, mas batendo no peito dizendo que são seus. Aí carro de 5 milhões, 6 milhões de reais, mas não dizem, é um carro alugado. O que tem que ser alugado? Porque alguém que tem um dinheiro para alugar um carro de 3 milhões de reais é alguém que está bem de vida, sim ou não? Mas eles não têm coragem nem de dizer que é alugado. Por quê? Porque querem demonstrar o que não são. E se você passa o tempo demais em rede social, você vai passar tempo demais em rede social tentando colocar em sua vida padronizada com a vida do outro que está tentando demonstrar aquilo que nem ele mesmo tem. E aí o que vai acontecer? Você vai começar a chorar e começar a questionar por que o outro tem e por que você não tem. Por que o outro possui e por que você não possui? Não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu várias vezes. Eu almejando o que o outro tinha. Eu almejando, e às vezes eu dizia, eu estou com a mesma idade que o outro, ou o outro é muito mais novo do que eu, e olha só o que o outro tem e o que eu não tenho. Olha só o que o outro possui e o que eu não possuo. E isso nos faz cair num lugar complicado, irmão. Nos faz cair num lugar que assim, não é pecado querermos ter coisas. Presta atenção, não é pecado você querer ter uma casa, não é pecado você querer ter um carro, mas é pecado nós nos tornarmos ingratos, porque nós queremos aquilo que não temos, e nos tornarmos simplesmente obsoletos e não ligarmos para aquilo que temos. Quando você observa demais o que não tem, você acaba desprezando aquilo que você tem. Quando você começa a querer demais aquilo que você não tem, e chorando, dizendo, eu queria ter aquilo outro, fulano de tal tem a minha idade, olha onde o fulano está, fulano de tal saiu do mesmo lugar que eu, e olha onde ele está, você acaba desprezando as coisas que você tem, querendo as coisas que você não tem. Você acaba não dando o devido valor àquilo que Deus tem te entregado, aquilo que Deus tem permitido você ter. Por exemplo, algumas pessoas não valorizam o fato de poderem sair de casa para trabalhar. E aí tenta expressar a vida no outro, dizendo, o outro tem isso, o outro sai de carro e eu saio de ônibus. Mas você já parou para pensar que você sai de casa para trabalhar? O outro vai para casa o outro vai para o trabalho de carro, o outro vai para o trabalho de moto, e eu tenho que enfrentar um ônibus cheio para ir para o trabalho. Mas você já parou para pensar que você pode sair de casa para trabalhar? Porque nesse exato momento, tem pessoas que não podem sair de casa para trabalhar. E outras pessoas não têm nenhum trabalho para ir. Você tem um trabalho, você pode sair de casa para trabalhar. Então o pecado não é querer ter as coisas, não é querer ter um carro, uma casa, não é pecado passar por essas questões. O pecado é nos tornarmos ingratos pelas coisas que não temos, em detrimento a coisas que temos. E quando nós nos tornamos ingratos, nós começamos a chorar e dizer, eu queria isso, eu queria aquilo, e nos tornamos como crianças mimadas. Crianças mimadas que são assim, que vem o brinquedo do outro, está cheio de brinquedo em casa, mas vem um brinquedo do outro e dizem, eu quero aquele brinquedo. E começam a pirraçar querendo o brinquedo do outro. Aí você diz, lá em casa está cheio de brinquedo, mas eu quero aquele brinquedo. Mas o seu brinquedo que está lá em casa, não, eu não quero o meu mais, eu quero do outro. Crianças que são assim, crianças que querem aquilo que não têm, crianças que querem aquilo que não podem ter. E aí sabe o que acontece? Faz o teste, irmão. Quando você compra para a criança aquilo que ela quer só porque o outro tem naquele momento, aí você sai do lugar e diz, então vamos lá comprar. Sai do lugar, vai lá e compra, chega em casa, ele brinca por 5 minutos e depois despreza. Porque são crianças e crianças agem assim. É criança que quer o tempo todo aquilo que não pode ter ou aquilo que nem vai usar. Nós estávamos, semana retrasada, a Luana foi comprar umas bugigangas no centro da cidade. E aí, na lojinha de bugiganga, tinha um carrinho lá de andar, igual desse de shopping, assim, de controle remoto, de pisar e tal, e de radinho. E aí nós entramos na lojinha e tal, o carrinho parado lá, e aí o carrinho custava a bagatela de 3 mil reais. 10 vezes de 299, né? Não importa quanto custa, e sim quantas vezes parcela. 10 vezes de 299. E aí nós paramos do lado do carrinho, o Tiago pergunta para mim, papai, você tem dinheiro? Para eu comprar um carrinho de 3 mil reais. Falei, com 3 mil reais eu compro um Uno, Tiago.
Criança que quer o que não pode ter. Assim, graças a Deus nós não temos esse problema, falou não é não. Mas algumas crianças poderiam ficar chorando, dizendo, eu quero o brinquedo, e querer entrar dentro do brinquedo, e querer dirigir o brinquedo dentro da loja lá dos 3 mil reais, e não querer sair de dentro do brinquedo. Porque criança é que faz isso. E às vezes nós nos portamos como criança, e aí nós pedimos a Deus, e Deus diz, não vou te dar. E aí nós nos tornamos como criança, e batemos o pé, e queremos bater de frente com Deus, dizendo, não Deus, eu mereço, eu preciso, olha o que eu faço na sua casa, o Senhor poderia ser bom para comigo. Criança que é assim. Mas nós como cristãos, nós não devemos ficar chorando por coisas materiais. Por quê? Porque o que Jesus disse, o Senhor, o Pai de vocês, cuida das aves que estão nos céus, que nasce hoje e amanhã morre. Ele cuida dos lírios dos campos, que está vivo hoje e amanhã é lançado no fogo. Ele sabe exatamente a necessidade de vocês. Busquem primeiro o reino dos céus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Pronto, irmão. Você não precisa ficar chorando por aquilo que você não tem. Ore para que Deus possa te dar, trabalhe para que você possa adquirir, mas se não chegar, glória a Deus por isso. Porque você é adulto, você não é uma criança e você não pode ficar batendo o pé, chorando por aquilo que você não tem de coisas materiais. Está comigo? A segunda coisa pela qual nós não devemos ficar chorando é porque, às vezes, eu vejo muitas pessoas fazendo isso. Nós não devemos ficar chorando por sermos rejeitados pelo mundo. Olha só o que diz Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, versículo 22. Mateus capítulo 10, versículo 22 diz assim: todos odiarão a vocês por causa do meu nome, porém aquele que ficar firme até o fim, esse será salvo. Olha só o que o próprio Jesus está dizendo. Todo mundo odiará a vocês por causa do meu nome. E qual que é o problema? Nós chegamos em dias em que os cristãos querem ser aceitos de qualquer maneira por aqueles que não pertencem à mesma família que nós, que é a família de Cristo Jesus. Nós estamos querendo ser aceitos por pessoas que nos odeiam. Nós queremos ser aceitos por um mundo que nos odeia. Olha o que Jesus diz: o mundo jaz do maligno. O mundo não vai nos aceitar, porque nós somos desprezíveis ao mundo. E nós estamos nesses dias em que as pessoas estão fazendo de tudo para ser aceito pelo mundo. E olha só, não é sobre brigar com o mundo sobre qualquer causa. Não é sobre sermos cristãos chatos e ficarmos batendo de frente com o mundo por qualquer coisa. Mas sim uma coisa fluida que vai acontecer. O mundo vai nos odiar por causa do nome do Senhor e a palavra que nós pregamos. E nós já estávamos avisados por isso. O mundo vai te odiar. Daqui a alguns dias você será expulso das rodas de amigos que você está, se você pregar o evangelho, porque o mundo vai te odiar. O mundo vai fazer isso. O que nós não podemos fazer é adaptar a nossa maneira de viver ao mundo para que o mundo não nos aceite, para que o mundo nos aceite. Olha só o que Paul Washer diz, um teólogo cristão nos Estados Unidos, talvez um dos maiores hoje. Ele diz assim, está chegando o dia, e de fato está chegando, em que os últimos empregos serão para você cristão. Os últimos lugares na sociedade serão para você cristão. Porque está chegando o dia em que o mundo começará para nós e começarão a nos odiar não por nós mesmos, mas pelo Deus que nós servimos, pelo Cristo que nós professamos. Aí você pode dizer, não, isso não vai acontecer. Dá um pulo no Oriente Médio. Dá um pulo onde os muçulmanos dominam. Se você se declara como cristão, se você não for morto, você recebe um documento dizendo que você é cristão. E na entrevista de emprego, quando você apresenta um documento, você passa a ser o último da fila. Quando você diz, eu sou cristão, a partir daquele momento, você passa a ser o último da fila, porque o último emprego é para você. E aí o que nós vamos fazer? Vamos nos adaptar para que o mundo nos aceite? Vamos adaptar a nossa maneira de viver para que o mundo nos aceite? Olha só, o que é conversão?
O que é quando nós dizemos a pessoa se converteu? É de fato alguém que está indo por uma rota e quando ele está indo por uma rota, ele se encontra com Jesus e ele vem na contramão dessa rota. E é o que aconteceu com Paulo, por exemplo. Paulo, no caminho de Damasco, indo indo perseguir a igreja, aí Jesus se encontra com ele no meio do caminho, e aí ele fica cego, e a partir daquele momento, aquela via foi bloqueada, e ele começa a vir na contramão dessa via. Aquele que era perseguidor, se torna perseguido. Isso é evangelho. Nós não vamos ser aceitos pelo mundo, irmão. Esquece, se você for um cristão verdadeiro, você não será aceito pelo mundo. E qual que é a questão dos dias de hoje? As igrejas estão se adaptando à mensagem, para que o mundo não possa ser mais ofendido. As igrejas estão adaptando a mensagem para que o mundo não possa mais para que o mundo não possa se ofender com o que nós falamos. Os pastores estão adaptando a mensagem para que o mundo não possa mais se ofender com aquilo que estamos dizendo. Os pastores estão até mais despojados para serem aceitos e para atraírem pessoas para a igreja. Mas o problema é que essas pessoas que são atraídas pela igreja fazem dessas igrejas bordéis transvestidos de igrejas. Alguns lugares são igrejas só porque tem uma placa, mas o evangelho não é mais o fim, o evangelho é o meio. Aí pegam a Bíblia, cantam músicas, fazem tudo bonitinho, mas o evangelho não é mais o fim, o evangelho é o meio. Nós não devemos nos adaptar para que o mundo nos aceite. Presta atenção aqui, irmãos. Para que o mundo nos aceite. E olha só o que Charles Spurgeon dizia. Charles Spurgeon dizia que o problema de hoje é que o mundo está nos elogiando como cristãos, ao invés de querer nos matar. Porque há 5 séculos atrás, a igreja estava sendo procurada para morrer. Aí hoje os pastores mudam toda a vestimenta, toda a liturgia do culto para serem aceitos como pessoas que são legais. E dizendo, Jesus era legal, mas eu gosto sempre de citar para vocês a frase de John Stott, que é, Jesus não era um cara legal, Tim Keller na verdade, Jesus não era um cara legal, eles não matam caras legais, eles crucificam ameaças. A rejeição vai acontecer. A rejeição vai acontecer. Portanto, nós não devemos mudar a nossa forma de ser. Nós não devemos mudar a mensagem para que nós possamos ser aceitos pelo mundo. Mas nós devemos continuar pregando o evangelho para que nós simplesmente possamos fazer o que fomos chamados para fazer. Não queira ser aceito pelo mundo, porque o mundo vai te odiar por aquilo que você é e pelo Deus que você serve. Terceiro ponto pelo qual nós não devemos ficar chorando. Preste muita atenção nisso. Nós não devemos ficar chorando pela vida que vivíamos antes. Isso aqui é algo que acontece nos dias de hoje e me deixa extremamente estressado, assim, ficarmos chorando por aquilo que fazíamos antes. Efésios capítulo 4, versículo 28 diz, aquele que roubava não roube mais, pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Olha o que as pessoas fazem hoje. As pessoas ficam chorando por aquilo que viviam antes. As pessoas contam o testemunho do que eram, mas não como Jesus me tirou de lá, mas como um amuleto que se agarram. Deixa eu abrir essa aspas aqui, que isso aqui é um mal pessoal meu. Aqueles videozinhos de rede social, de TikTok, de Instagram, coloca uma musiquinha gospel lá, e aí começa a colocar o vídeo bebendo no baile, aí o vídeo fazendo não sei o quê, aí o vídeo fazendo não sei o quê, aí depois a música vira, e aí o vídeo da pessoa orando, aí o vídeo da pessoa se filmando chorando, aí o vídeo da pessoa se filmando no monte, aí o vídeo irmão, quer me matar de ódio a isso. Assim, eu era isso, aí agora eu sou aquilo. Qual é a lógica disso? Qual é a lógica de se vangloriar daquilo que era?
a não ser para dizer que você era e hoje você é alguém transformado que faz de fato. Qual é a lógica de você ficar vangloriando? Porque lá eu fazia, lá eu era, lá eu acontecia. Quando eu fazia lá, nossa, tinha que ver quando eu era lá. Você tinha que ver há 10 anos atrás quem era eu. Há 10 anos atrás você não batia de frente comigo não, porque eu era demais. Nós não devemos ficar chorando por aquilo que éramos. Nós não devemos ficar chorando por aquilo que passou, porque passou. E se Jesus te deu uma vida nova, não é para que você fique chorando, porque aquilo lá passou, irmão. Aquilo lá não existe mais. Nós não podemos chorar por uma vida que já passou. Afinal, aquela vida não era vida, era morte. Você estava a caminho do inferno e Jesus te tirou de lá. E agora você está chorando. Olha só, é igual o povo no deserto, saiu do Egito. Se você ler lá o livro de Êxodo, o povo sai do Egito, certo? Aí o povo sai do Egito, aí Deus faz um milagre e abre o mar vermelho. Quando Deus abre o mar vermelho, o povo passa para o outro lado. Quando o povo chega do outro lado, o povo começa a reclamar, primeiro de sede. Aí Moisés diz, tá bom, está com sede, Deus, o que é que eu vou fazer? Deus fala, coloca o cajado na água e a água amarga vai ficar doce. A água amarga fica doce. Aí daqui a pouco o povo fala, você nos tirou do Egito para nos trazer para esse deserto, para nós ficarmos com fome. Mas lá no Egito, nós nos deliciávamos nas panelas de carne. Preferiam ser escravos, porque estavam bem como escravos. Você nos trouxe para cá para morrer no Egito. Deus abre o mar vermelho, Deus transforma a água amarga em água doce, e aí o povo, em vez de orar pedindo a Deus o suprimento, diz, você nos tirou de lá, nós preferíamos estar lá, porque lá eu era escravo, mas pelo menos eu tinha um benefício da comida. Aí Deus diz, vocês estão com fome? Tá bom, vai cair pão do céu todo dia. Vocês estão com fome? Tá bom, vai cair codornizes do céu todo dia, vocês vão ter pão e carne, tá bom para vocês. Mas o povo vivia com saudade do Egito. O povo vivia com saudade da escravidão. Algumas pessoas hoje choram pela escravidão. Viviam o passado, e no passado viviam, como eu era bom. E agora estão no presente, Jesus libertou do pecado, Jesus libertou da morte, e agora não se vangloriam por isso. Não dizem, o Senhor me tirou de lá e me trouxe para cá. Mas dizem do passado só como era bom. Como era bom o tempo que eu vivia lá. Nós não devemos chorar pelo tempo que passamos escravos de Satanás. Nós não devemos chorar pelo tempo que éramos escravos. Satanás nos seduzia no pecado e nós estávamos por lá. Esse motivo também o cristão não deve chorar. Agora nós vamos ver os motivos pelos quais o cristão bem-aventurado é de fato recompensado. Porque lembra, nós lemos, bem-aventurado aquele que chora, porque eles serão consolados. Então vamos ver os motivos pelos quais nós seremos consolados. Primeiro motivo, nós devemos chorar quando sabemos que somos filhos de Deus e Ele nos ama, mas aparentemente Ele parou de nos responder. Sabe aquele dia que você sabe que você é filho de Deus, que você sabe que Ele te ama, que você sabe que Ele tirou do pecado, que você sabe que Ele acabou com aquilo que acabava com você, tirou de você aquilo que te matava, mas agora você ora, e aparentemente Ele parou de te responder. Esse dia você deve chorar. É no dia em que parece que Deus se silenciou, é no dia mau que parece que Deus parou de falar conosco. É naquele dia que você olha para o lado, olha para o outro, e você só vê nuvens escuras, você acaba de orar, e você fica orando. Quando você levanta da oração, parece que as coisas não mudaram, parece que Deus não te ouviu. Você fica ajoelhado pedindo a Deus uma resposta, e Deus não te dá uma resposta. Nesse dia você precisa derramar lágrimas. Porque Deus talvez não está em silêncio, porque Ele não quer te responder, mas sim para que você chegue mais perto dEle. O silêncio de Deus não é porque Ele não vai te responder. O silêncio de Deus é para que você se achegue mais perto dEle e para que você quebrante o seu coração de fato e mostre quem verdadeiramente você é. Porque essas orações vão indo mais para baixo, né? Assim, no dia mau a primeira oração ela é mais rígida. Aí no segundo dia ela é um pouco menos rígida. Vai lá para o 10º dia, né? Vai lá talvez para anos.
2 anos de dia mal, no segundo ano de dia mal, no terceiro ano do dia mal, irmão, não tem mais oração. No quarto dia de dia mal, não tem mais oração. No quarto ano de dia mal, sei lá, não tem mais oração, tem choro. Porque você ora, Deus continua suprindo as necessidades, mas o que você quer naquele momento é ouvir o refrigério da voz de Deus, mas você continua orando e Deus parece que continua não respondendo. E talvez é o momento que Ele quer que você se aproxime mais perto dEle. Porque nesse dia mal também, é esse dia que assim, o inimigo, ele começa a dizer, cadê Deus? Não sei se você já passou por isso, mas eu já passei várias vezes. Você ora, e acaba a oração, e aí quando você se levanta, o silêncio paira sobre o lugar, e aí vem o inimigo sorrateiro dizendo, aonde estão as bem-aventuranças? Cadê o Deus que você escuta dizer todos os dias? Cadê o reino de Deus que você diz que você está indo? Será que de fato é verdade isso que você está ouvindo na igreja? Esse dia você deve chorar. Esse dia você deve clamar. Porque nesse dia as orações de 1,99 acabam, né? Tipo assim, Deus, obrigado pelo dia, obrigado pela noite, obrigado pela comida. Esse dia a oração acaba. Essas orações acabam, por quê? Porque o choro toma conta do nosso rosto, mas não é um choro como birra, irmão. Porque senão nós nos tornamos aquela criança mimada novamente. Não é aquela choro, Deus me dá, Deus me dá. Não é esse tipo de choro, é um choro de quebrantamento. Porque Deus quer nos trazer para perto novamente. É como um pai que vai viajar. E aí esse pai vai viajar, e aí ele passa 1 ano longe. E aí 1 ano longe, todos os dias ele liga para o seu filho, todos os dias ele liga para o seu filho. Todos os dias ele liga como chamada de vídeo e diz, filho, estou bem, filho, está tudo bem, filho, como é que estão as coisas aí? Todo dia ele liga, todos os dias. Mas chega um momento em que o filho não quer mais a ligação do pai. Chega um momento em que ouvir a voz do pai não está mais... Ver a imagem do pai só não está mais legal. Chega um momento que ele está tanto tempo longe do pai que a única coisa que ele quer é um abraço desse pai. Ele não quer um presente, ele não quer sair para comer em um restaurante caro, ele quer só um abraço do seu pai. É a mesma coisa, é nesse dia, quando nós estamos maus, quando nós estamos passando por momentos difíceis, nesse dia nós devemos chorar, porque esse choro será consolado. Olha só o que diz a Bíblia em Romanos 8, 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nesse dia, o choro tem que ser real. Nesse dia, o choro tem que valer a pena. Nesse dia, você deve clamar ao Senhor, porque esse choro será consolado. Você está comigo, irmão? O segundo motivo pelo qual o cristão verdadeiro deve chorar. O segundo motivo que o choro será consolado, nós devemos chorar pelos pecadores que estão perecendo. Presta atenção, você deve chorar pelos pecadores que estão perecendo. E aqui fica a pergunta: qual foi a última vez que você chorou com lágrimas nos olhos pelos parentes, amigos, familiares que estão a caminho do inferno? Qual foi a última vez que você orou e chorou de fato por essas pessoas que você sabe que não foram encontradas de novo? Qual foi a última oração que você fez em súplica, ajoelhou e disse a Deus, Deus, encontre fulano de tal. Fulano de tal está perdido, fulano de tal não está encontrando direção. Eu preciso que o Senhor encontre fulano de tal, encontre fulano de tal. Qual foi a última vez que nós choramos por essas pessoas que estão perdidas? Nós devemos orar por essas pessoas, nós devemos chorar por essas pessoas. Nossos olhos não devem estar secos quando a oração se trata de pecadores que estão caminhando para o inferno. Olha só, o rico lá da parábola do rico e do Lázaro, quando ele chega no Hades, ele começa a pedir ao pai Abraão, que é Deus, obviamente, e aí ele pede ao pai Abraão dizendo assim, pede a um dos que estão lá de cima, para que vão na casa dos meus irmãos e pregue para eles, para que eles não possam vir para cá. Vá lá, pede alguém para ir lá. Pede a mesmo Lázaro, olha só, ele pede a Lázaro até para ir reencarnar, dizer, pede a Lázaro para que vá lá, para que alcance a vida deles.
para que eles não possam vir para esse lugar que eu estou. É terrível o lugar que eu estou. Então eu não quero que minha família venha para cá. Peça a eles para que vão lá, para que vá lá e pregue para eles. Porque o rico estava sofrendo neste lugar. Nós não estamos sofrendo neste lugar, mas mesmo assim nós temos consciência do que é o tormento eterno. Não é um tormento passageiro. Algumas pessoas acham, e algumas pessoas pregam, que o inferno é um lugar onde as pessoas vão passar um período de tempo, e depois vão ser purificadas do pecado, e depois vão subir para junto do Senhor. Outras pessoas pensam que as pessoas vão ficar lá por um tempo, e depois serão exterminadas. Mas é um tormento eterno. É um lugar onde haverá choro e ranger de dente todos os dias. Serão atormentados não pelo diabo, porque o diabo também será atormentado. Como diz Lutero, o diabo é o diabo de Deus, e lá no inferno também ele será atormentado. O livro de Apocalipse, no capítulo 20, diz que será lançado no lago de fogo Satanás, a morte e o inferno também serão atormentados, e o atormentador será o próprio Senhor. Acha que diabo, tridente? Não, irmão. Conto de fadas, a ira do Senhor será atormentadora no inferno e eternamente contra aqueles pecadores que não ouviram a mensagem do Evangelho e não se arrependeram a tempo. Sobre essas pessoas, nossos olhos devem encher de lágrimas, orar por elas e dizer: Senhor, fulano de tal tem que ser alcançado. Senhor, fulano de tal precisa do seu amor. Espírito Santo, trabalhe na vida do fulano de tal, convença fulano de tal da justiça, do pecado, da justiça e do juízo. Fulano de tal precisa do teu amor. Nós precisamos orar por essas pessoas. O nosso choro não deve ser por coisas banais, mas deve ser por pessoas que estão perdidas. Você talvez toma café todos os dias com uma pessoa no seu trabalho que está caminhando para um inferno. Você talvez todos os dias vá você ao final de semana vai para um almoço de família, que as pessoas lá estão caminhando para o inferno. E isso não enche os nossos olhos de lágrimas, mas deveria encher. Porque deveríamos chorar pelos pecadores que estão perdidos e não acharam a solução. Nós temos a solução. Eu vi uma frase ontem, se eu me recordo bem, de Spurgeon. Ele diz que o evangelho é um mendigo dizendo a outro mendigo aonde encontrou o pão. É um pobre, coitado, miserável, dizendo a outro pobre, coitado, miserável, mas esse pobre, coitado, agora, ele encontrou o Senhor. Aí ele está dizendo: eu sei aonde tem pão, eu sei aonde tem refrigério, eu sei aonde os seus problemas podem resolver, eu sei aonde tem solução para os seus problemas, eu sei o lugar aonde os seus problemas vão ser resolvidos, em Cristo Jesus. Portanto, eu vou te levar até lá. Os nossos olhos devem estar cheios de lágrimas por aqueles que não foram encontrados pelo nosso Senhor. E o terceiro e último ponto para eu finalizar. Qual que é o último motivo pelo qual nós devemos chorar? E esse choro será consolado, e esse de fato será consolado. O terceiro choro é com vontade de estarmos para sempre com o nosso Senhor. Esse tipo de lágrima nós devemos ter em nosso rosto. Salmo 73, versículo 28 diz: quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio, para proclamar todas as suas obras. Não está perto do Senhor por causa dos seus problemas. O seu choro para estar perto do Senhor não está perto do Senhor porque você está passando por dias difíceis. Não é drama. O drama não te leva para perto de Deus. Mas o seu choro deve ser um choro de saudade. Às vezes eu me pego no meu quarto orando, principalmente nos dias de preparação de sermão. E aí eu vou para o quarto, ligo o computador, abro a Bíblia. E nesses dias eu começo a chorar ao Senhor. Mas não é um choro de tristeza. Não é um choro de melancolia. Não é um choro porque é simplesmente eu estou querendo chamar a atenção. É um choro com saudade
de um Senhor que está tão perto, mas ao mesmo tempo está tão longe. De um Senhor que está tão perto, mas ao mesmo tempo eu tenho que esperar para que eu possa encontrar para com Ele. Tim Keller morreu esse ano, se eu não me engano, há uns 3 meses atrás, um dos maiores teólogos do século 21, e ele, nos momentos de sua morte, ele dizia: está tudo bem, eu estou indo me encontrar com meu Senhor. No leito de morte, ele não ficou lamentando por aquilo que ele não viveu. No leito de morte, ele não ficou lamentando por aquilo que ele não conseguiu comprar. No leito de morte, ele não passou vivendo dizendo: eu queria ter vivido isso e não vivi. Eu queria ter passado aquilo e não passei. No leito de morte, ele dizia: está tudo bem, eu estou indo me encontrar com o meu Salvador. Estevão, ao ser apedrejado, o primeiro mártir da igreja, quando as pessoas pegavam as pedras, e a Bíblia diz que as pessoas largavam as vestes nos pés do apóstolo Paulo, e quando largavam as vestes nos pés de quem seria apóstolo Paulo, eles pegavam as pedras para apedrejar Estevão, e a Bíblia diz que Estevão olha para o alto, vê o Senhor em pé, à direita do Deus Pai, e aí o seu rosto brilha como a luz do sol. E a partir do momento que o rosto dele brilha como a luz do sol, nada mais importa. A partir daquele momento ele pode dizer: senhores e senhoras, podem tacar as pedras, eu sei para onde eu estou indo. A saudade que nós devemos ter não é saudade do passado. O nosso choro não deve ser pelas coisas que não conquistamos, mas o nosso choro deve ser porque nós estamos caminhando e nós estamos com vontade de estarmos perto do nosso Senhor. Qual foi a última vez que nós choramos para estarmos com o nosso Senhor? Qual é a última vez que nós choramos para que nós pudéssemos nos encontrar com o nosso Senhor? Estuda como uma pessoa que viaja para longe, fica mandando mensagens para que a pessoa possa saber que está tudo bem. Sabe a cartinha? Manda carta dizendo: está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Eu gosto de ver isso às vezes na rede social, os momentos de encontro. Eu vi esses dias para trás. E aí as festas surpresas, aí o filho chega, e às vezes a mãe está esperando uma mensagem do filho, está acostumada a ver o filho pela tela do celular. E a semana passada eu vi uma dessas, que o filho grava uma mensagem, coloca na televisão, e aí a mãe começa a chorar vendo o filho na televisão, e aí quando ela pensa que não, abre-se a porta e o filho entra pela porta da casa, porque ele viajou sei lá quantos quilômetros para rever a mãe depois de tantos anos. E ambos se abraçam e choram por muito tempo. Assim somos nós com o nosso Senhor. Nós nos conectamos com Ele através da sua mensagem. Dia após dia, nós abrimos a Bíblia Sagrada e vemos uma carta que Ele deixou a nós. Dia após dia, nós abrimos a Bíblia Sagrada e vemos um trecho do que Ele deixou para nós, do que Ele reservou para nós na vida eterna. Mas o que nós queremos de fato é o dia que a porta se abrirá e nós veremos Ele pessoalmente. Não sei se é o que você quer, mas o que eu quero é no dia que de fato os céus se abrirem e o Senhor aparecer no alto dos céus, em alta e sublime glória, e o mundo espantado tentando entender o que está acontecendo, e nós como filhos do Deus vivo indo nos encontrar com Ele nas nuvens, e olhando para trás e dizendo: o que passou, passou, e o que eu vivi a vida toda para encontrar, agora o que era sombra se fez real. O que eu só ouvia falar, agora eu posso ver. É esse dia, é por esse dia que nós devemos chorar, e nesse dia de fato nós seremos consolados. O próprio Jesus disse: vinde, benditos do meu Pai. Acabou o sofrimento. Entrai pela porta.
E agora o que passou, passou. O sofrimento de vocês acabou. Bem-vindos ao lugar que eu prometi que eu ia entregar para vocês. Nosso choro deve ser por isso. Nós devemos orar ao Senhor dizendo: eu não merecia, mas o Senhor me encontrou. E eu almejo o dia que eu irei encontrar com o Senhor pessoalmente. Porque só assim nós entendemos o que a Bíblia Sagrada e os apóstolos principalmente que caminharam com Jesus, só assim nós entendemos o porquê que perderam a vida por causa do Mestre, o porquê foram decapitados por causa desse Cristo, porque viam quem Jesus era de fato. E aí depois queriam crucificá-lo, eles diziam: tudo bem, nós estamos prontos para isso. Prolongavam a morte só para terem mais tempo para pregar o evangelho. Você entende isso, irmão? Assim, ó, os apóstolos só prolongavam a morte para ter mais tempo de pregar o evangelho. Diziam: Senhor, não, agora não, mais um pouquinho, vou pregar mais um pouco. Eu sei que eu vou morrer, eu sei que a minha cabeça será posta a prêmio, mas está tudo bem. Apóstolo João, por exemplo, eu sempre cito Paulo, mas hoje eu quero citar João e eu já finalizo. Apóstolo João, o único que não morreu martirizado, e não foi por falta de tentativa, porque o Império Romano tentou. Domiciliano tentou de todas as formas matar. Foi massacrado por várias vezes em sua pele. Uma das últimas tentativas, ferveram um caldeirão de água quente, jogaram João lá dentro. E depois tiram ele e sai vivo. E aí quando ele sai vivo, o Domiciano diz: não morre, não tem jeito. Aí pega ele e diz: não, você não vai morrer não, beleza. Pega ele, coloca na ilha de Patmos e diz: fica aí sozinho. Aí nesse lugar, quando João está sozinho na ilha de Patmos, ele escreve Apocalipse. E aí escrevendo o Apocalipse, ele diz que viu uma grande porta. Cristo, um semelhante ao Filho do Homem, diz a ele: sobe para cá, e eu vou te mostrar coisas que são difíceis, talvez impossíveis de dizer aos homens. Quando Domiciliano fecha a porta na terra, o Senhor abre uma porta no céu e diz a esse homem: vem para cá. O homem que tinha tudo para desistir, porque sofreu o suficiente para desistir. Ele não passou por dias maus, por perseguições qualquer. Sofreu muito por amor a Jesus. Mas ele sabia o lugar que ele estava indo. Ele sabia que ele estava indo ver o mesmo que ele reclinou a cabeça nos ombros. Mas agora em Apocalipse, ele quando olha para ele, ele diz: eu vejo como semelhante ao Filho do Homem, mas agora ele não está mais como um cordeiro, porque eu vi ele cair como morto, de tão glorioso que ele é. Então Domiciliano, o Império Romano, façam o que quiser, podem me matar, a prolongação da minha morte é só para que eu pregue o Evangelho, mas eu estou pronto para encontrar com meu Senhor. Esse deve ser o verdadeiro choro. O verdadeiro choro, o verdadeiro motivo pela lágrima do seu rosto, deve ser com vontade de encontrar o seu Senhor. Fique de pé no seu lugar. Tem uma canção da Cassiane que diz isso: eu queria ir para lá, se eu pudesse estar lá, não queria voltar. Não queria voltar. Porque o lugar onde todas as seus entendimentos por ouvidos, porque você ouviu, serão tipificados em uma só pessoa. Ore a Deus para que te dê lágrimas nos olhos, não só por problemas passageiros. As pessoas estão aí fora sofrendo por um tanto de coisas. Algumas choram desesperadamente por artistas que nem conheceu. Os nossos olhos devem encher de lágrimas com a esperança de encontrar o nosso Salvador, que é o dia glorioso em que nós estaremos com Ele.
Deus, nós adoramos ao teu nome.